Um treino de luxo para a sequência da Libertadores. Roda a vinheta e bora analisar Atlético 4, Caracas 0. Tudo bem, pessoal? Grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar o Cabeça Fria, a nossa análise horas depois do jogo, com tranquilidade, sobre o último resultado. O jogo de ontem muito tranquilo, vitória absoluta do Galo na Arena MRV sobre o frágil Caracas, 4-0. Vamos detalhar tudo o que aconteceu nesse jogo. Antes, os dois recados de sempre. Primeiro, se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho e me ajuda demais. E o recado de sempre da KTO, nossa parceiraça aqui no canal. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aliás, ontem eu fui à forra ali na KTO, acertei a grande maioria das apostas. Que bom, o Galão me ajudou muito. E pode fazer o Pix, porque ontem deu bom demais. Pessoal, vamos lá então. O Caracas, o adversário claramente mais fraco do grupo, né? Eu trabalhei nos dois jogos, lá na Venezuela e ontem na Arena MRV, então deu realmente para notar de perto ali a fragilidade do time venezuelano, que é de fato a fragilidade do futebol venezuelano como um todo, né? Salvo ali raras exceções. Então é um adversário muito modesto, que o Atlético goleou nos dois jogos, né? Só não repetiu o placar como foi em 2013 com o Arsenal de Sarandi, porque não tomamos gol na Arena, né? Foi 4-1 lá e 4-0 aqui, mas foram duas vitórias muito tranquilas. E assim, o Gabriel Milito optou por segurar os jogadores que estavam pendurados. Fosse um adversário mais complicado, eu acho que a gente poderia ter problemas ali em relação à marcação no meio campo. Por quê? Ele não tinha, na verdade ele tinha disponível e optou por não usar, né, porque explicando o regulamento, os cartões eram nas oitavas de final, mas caso o jogador tome o terceiro amarelo no último jogo da fase de grupos, ele perde sim o primeiro jogo das oitavas. A ida das oitavas ele não pode atuar, então o Milito não quis correr riscos e eu acho que está certíssimo. Então nessa situação estavam Saravia, Alan Franco, Paulinho e Eduardo Vargas. Esses quatro jogadores o Milito optou por não utilizar, né, e eu acho que fez correto, a decisão correta do Gabriel Milito. E aí a gente passa a olhar para o elenco para ver como que ele ia montar esse time. Eu acho que ele achou uma alternativa interessante pensando no adversário. O que ele fez? O Atlético foi a campo com Everson no gol, Mariano na direita, Bruno Fux, Batalha e Guilherme Arana. O meio campo formado ali com Pedrinho, Zaratio, Scarpa e Alisson, Cadu e Hulk na frente. Então, defensivamente, o Galo exportava muitas vezes numa linha de 3, que era formada por dois laterais, Mariano e Arana, e mais o Bruno Fux. O Batalha, quando necessário, atuava ali como um volante, então descolava dessa linha defensiva para marcar um pouco mais à frente no meio campo. Ora ele voltava para ocupar um espaço ao lado do Bruno Fux ali como zagueiro, ora estava na frente como volante. E essa preocupação ali da marcação no meio durou muito pouco, porque o Caracas é muito frágil e depois da expulsão, aí sim não tinha nem mais quem marcar ali para o Batalha naquele setor, então ele virou quase que um mero espectador ali do jogo enquanto esteve em campo, né? No segundo tempo entrou o Igor Rabelo. Então o Atlético defensivamente estava muito tranquilo, dada a fragilidade do adversário, não tinha com o que se preocupar. No meio, o Zaratio e o Pedrinho alternavam ali, quem ia mais à frente, criava um pouco mais, o Pedrinho um pouco mais solto, fez uma partidaça no jogo de ontem, a gente vai falar muito sobre o Pedrinho. E o Scarpa bem aberto pelo lado esquerdo, mas numa linha mais recuada do que ele geralmente atua, né? Geralmente ele joga bem espetado, quase que como um ponta esquerda mesmo. Ontem, como o Arana fazia praticamente um terceiro zagueiro ali pela esquerda, praticamente não, né? Fazia um terceiro zagueiro pela esquerda, então o Scarpa atuava como lateral esquerdo em vários momentos ali, bem mais recuado, e mesmo nessa linha anterior a onde ele é acostumado a jogar, né, mais atrás de onde ele é acostumado a jogar, ele jogou muito bem, fez mais um ótimo jogo, não só pelas assistências, mas até jogando um pouco mais recuado. Achou uma bola linda para o Zaratio no primeiro tempo, que quase resulta num lance de gol também. É um jogador muito talentoso, e tanto do lado direito, jogando com a perna invertida, ou seja, trazendo para dentro para finalizar, quanto do lado esquerdo, aproveitando essa facilidade dele com a perna esquerda para um cruzamento ali de meia distância ou da linha de fundo. É um cara que está nos ajudando demais e vai ajudar muito na temporada também. Na direita, o Alisson aberto também, então o Mariano fazia esse zagueiro pelo lado direito, e o Alisson
também com alguma função defensiva ali, quando tinha, né, algum problema ali, algum jogador do Caracas evoluindo por aquele lado, mas era muito raro, com a bola livre para jogar, fez o que ele está acostumado a fazer. Nós também vamos falar um pouco mais aí sobre o Alisson mais para frente desse vídeo. Primeiro, né, esse resumão do que era a escalação e a formação do time em campo. Na frente, Cadu e Hulk, os dois realmente como uma dupla de ataque, como é quando o Paulinho joga ao lado do Hulk. O Cadu teve uma oportunidade de ouro, acabou que não conseguiu fazer o seu gol, perdeu até algumas chances claras ali, uma delas principalmente ali, uma finalização dentro da área no primeiro tempo, mas acumulou minutos e isso faz bem também para o crescimento do jogador. Como eu disse, a fragilidade do adversário facilitava muito a vida do Atlético, e logo aos 5 minutos, né, o Hulk acha aquele ótimo passe para o Cadu, que ganha na velocidade ali do goleiro, tira a bola, o goleiro pega o Cadu. O árbitro no primeiro momento não marca sequer a falta, depois o VAR chama, o árbitro vai ao monitor, revê o lance, marca a falta e expulsa o goleiro adversário, e aí o Caracas precisa fazer uma substituição, tirando o atacante para colocar o goleiro reserva, que aliás depois eu ouvi falar que era o terceiro reserva, na verdade, né? Não era o reserva imediato, o garoto de 20 anos do Caracas que entrou e até fez boas defesas, mas aí virou um bombardeio realmente, né? Já no lance da falta que gerou a expulsão do Farinhas, do goleiro titular do Caracas, o Hulk acerta uma pancada, testando o goleiro que tinha acabado de entrar, ele até faz boa defesa, a bola explode na trave ali, quase o Galo faz o primeiro gol. Foi um dos lances de quase do Hulk na partida, né? Curioso que nesse lance deu uma ilusão de ótica ali para quem estava na arena, principalmente para quem estava no lado ali, né, dos bancos de reserva, e até o pessoal da arena mesmo que cuida dos telões do estádio chegou a apertar o botão. Eu vi, hein? Chegou a apertar o botão ali que dispara aquela imagem de gol ali, né, que pisca ali os telões, principalmente aquele telão menor entre os setores, um telão horizontal ali, ele pisca assim como se fossem flashes e escrevem gol ali em todos os telões. Chegaram a apertar o botão, chegou a piscar o gol, mas rapidinho perceberam e tiraram porque a bola não entrou, mas o Atlético realmente dali começou virou um treino de luxo, né? Realmente, se a gente olhar as estatísticas do jogo, ilustram isso que eu estou falando. O Atlético teve mais de 80% de posse de bola, em um dos lugares que eu vi de estatísticas, eu vi 32 finalizações contra 2, claro que estatísticas às vezes variam um pouco, né? Quem está medindo, porque os critérios às vezes mudam um pouquinho, mas foi algo perto disso, né? 32-2 é um número impressionante, um vareio de bola realmente, porque o adversário era muito inferior e o Atlético aproveitou muito bem a vantagem numérica, os 11 contra 10, para fazer o seu resultado. Até demorou um pouquinho para sair o primeiro gol, né? O Atlético já desde os 5 aí do primeiro tempo, como eu disse, com um a mais, o gol foi sair só aos 27. Né, o Caracas se fechava ali, né, fez uma linha de 5, olha para você ver, o Caracas com 10 fez uma linha de 5 marcando, o Peñarol com 11 lá no Uruguai fez uma linha de 6, estava mais defensivo ainda, né, jogando em casa. Então só para vocês verem o quanto que naquele dia o Aguirre se fechou, deu certo, a gente já falou sobre aquele jogo em outro vídeo, mas falando sobre o Caracas, se defendia como podia, fechava ali o funil da área, tentava tirar espaço do Alisson por um lado, do Scarpa pelo outro lado, mas gente, time grande, jogando contra um adversário inferior em casa, jogando contra um time muito fechado, tem que achar soluções, não serve como desculpa. O Milito sabe disso, né? A entrevista dele foi muito correta lá no Uruguai depois da derrota contra o Peñarol, então vale para qualquer time do planeta. Se você pegar o City jogando contra o Luton Town na Premier League, o City vai enfrentar a linha de 6, vai enfrentar um time totalmente fechado, todo mundo atrás da linha da bola, faz parte, e tem que achar alternativas para meter 2, 3, 4 como foi ontem. Então faz parte do futebol. O Atlético vai enfrentar vários times ao longo da temporada que são inferiores tecnicamente e tem que achar soluções como foi ontem. Claro que mais uma vez, né, a vantagem numérica facilita tudo, e aos 27 ali num lance primoroso ali do Scarpa, né, um cruzamento impecável dele, o Pedrinho não jogou, o Pedrinho aparece no segundo pau para subir de cabeça, né? O Pedrinho é baixinho ali, mas foi bem de cabeça, ganhou a disputa com o Alisson ali, os dois estavam tentando finalizar, mas ele foi mais esperto e conseguiu fazer o gol de cabeça. Aí realmente abriu a porteira, pouco tempo depois, o segundo gol do Galo, muito parecido com o primeiro, Scarpa de novo pela esquerda, cruzamento no segundo pau de novo, dessa vez o Alisson foi muito bem na finalização. O Alisson escora ali o zagueiro, vocês podem reparar que ele deixa o corpo ali para o zagueiro, para mapear onde está o zagueiro e travar o posicionamento do defensor, e finaliza meio que numa pocheta ali, num voleio. Gol realmente muito bonito do Alisson, né, que fez uma ótima partida mais uma vez. Eu falei sobre isso no Twitter, pessoal, eu quero falar aqui também na análise,
porque o Alisson tem uma característica de 1 contra 1, de um jogador agressivo, parte para cima, não tem medo de tentar, de arriscar, de tentar uma pedalada, tentar uma caneta, tentar um drible da vaca ali. Ele realmente é um jogador agudo. Todo elenco tem que ter esse tipo de jogador. E mais para frente, quando a gente estiver falando do segundo tempo, vou até falar sobre o Palácios também, que também tem essa característica. Mas é importante demais o tipo de jogador que vai para cima, que tenta, por mais que ele erre. E o jogador que ele vai para cima, que ele tenta jogada individual, ele vai errar mais que os outros, porque ele tenta o diferente. Uma coisa é o meia, que vai dar cadência ao jogo, dominar e tocar do lado, um volante, ele vai errar menos, porque ele arrisca menos. O jogador de 1 contra 1, que joga pelo lado do ataque, como é o Alisson, tenta o diferente o tempo inteiro, e quando consegue, muitas vezes resulta em gol. Como foi, por exemplo, no jogo contra o Rosário lá na Argentina, quando ele faz uma jogada individual ali, tabela com o Paulinho e rola para o próprio Paulinho marcar. Então é muito legal a personalidade do Alisson de continuar tentando, por mais que 1, 2 vezes não dê certo. Eu gravei recentemente, já está publicado aqui no canal, a entrevista com o Éder Luiz pro Joguei no Galo, e ele fala isso: cara, era meu estilo, eu ia para cima, eu tentava vertical o tempo inteiro, e eu errava muito, e tinha torcedores que não entendiam e tal, porque jogador com essa característica vai errar mais, mas quando acerta, gera coisa boa para o time. É uma alternativa muito importante para quebrar linhas de adversários mais fechados, que vão aparecer, como eu disse, mais vezes na temporada. Então, bola aérea, como funcionou ontem, 1 contra 1 do Alisson, isso vai ser muito útil ao longo da temporada. E eu perguntei para ele na zona mista, inclusive, sobre isso. O fato de, às vezes, erra, mas ainda assim fica ali tentando, insistindo, acreditando no potencial até dar certo. Vamos ver o que disse o garoto do Galo, que marcou um gol muito importante ontem, o segundo dele como profissional do Clube Atlético Mineiro. Eu já fiz muitas vezes vários lances bonitos, então eu sei que eu tenho capacidade de fazer, e quando eu erro eu não fico tranquilo com isso. Eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu consigo fazer porque eu já fiz antes. Então quando eu erro tem aquela lamentação, mas na minha mente eu procuro trabalhar e focar e falando que eu consigo fazer, e às vezes dá certo, às vezes vai errar, como todo mundo erra, mas eu busco sempre estar conseguindo tentar até dar certo. Tá aí, então, muito legal a resposta do Alisson, que foi coroado com esse gol ali aos 39 do primeiro tempo, e mais uma assistência primorosa do Scarpa. Com essa assistência, o Scarpa se tornou o jogador com mais participações em gol na era Milito no Galo. Já são 6 gols e 5 assistências, 11 participações, uma mais que o Paulinho, que tem 10 participações em gol, também somando gols e assistências. O Scarpa, mais uma vez, uma partidaça. Ele até publicou agora há pouco no Instagram: Scarpinha tá voltando, e é legal demais ver o jogador sentindo que está recuperando o melhor futebol, a confiança que ele já demonstrou, especialmente nos tempos de Palmeiras. E eu também falei com ele sobre isso na zona mista, Falei que quando ele chegou ao Galo, a gente notava que a eficiência dele com a perna esquerda ali, finalizando, dando assistências, batendo escanteios mesmo, ainda não era aquela que a gente viu nos outros clubes, e que agora sim o pé esquerdo dele está cada vez mais afiado. Vamos ver o que disse o Scarpinha então sobre essa retomada de confiança e de efetividade no pé esquerdo. Regulando, acho que é importante a gente não acomodar, continuar trabalhando para aumentar, para melhorar os números, e tentar ajudar a equipe de alguma forma com gols ou assistências, mas às vezes nem isso dá, e o importante é jogar bem e tentar extrair o melhor de cada jogador, independente da posição também. Tá aí, então, o Scarpinha realmente jogando muito, O Atlético, portanto, fez 2-0 no primeiro tempo e ficou barato, Teve, por exemplo, o lance do Hulk, que saiu cara a cara com o goleiro, e se fosse em 2021 ou nos bons tempos do Hulk ali, ele faria aquele gol de cavadinha de olho fechado, mas até aquele momento ele estava naquela zica ainda ali, nada dando certo, Depois do segundo tempo mesmo ele teve uma bola também que ele finalizou e passou muito perto, até chutou a placa de publicidade. Jogador, atacante, quando está nessa seca de gols, parece que tudo dá errado, até uma hora que faz um gol, um golaço, e manda isso embora, como aconteceu, nós vamos chegar lá. Mas o Hulk teve essa chance no primeiro tempo, não rolou, e ainda no primeiro tempo foi a única chance assim, de perigo do Caracas, uma finalização do meio da rua ali, de fora da área, uma bola que estava no ar, o jogador do Caracas acerta um lindo chute, a bola vai na trave do Everson. Eu até publiquei no Twitter naquele momento, o Caracas em uma finalização de fora da área colocou a bola na trave, o Atlético teve umas 10 aí, o que o Galo chutou de fora da área no primeiro tempo eu não contei, mas foram várias. Eu lembro do Batalha tentando, do Arana tentando, do próprio Cadu, acho que foi até dentro da área, que perdeu um gol ali, que podia finalizar melhor. Então, vários jogadores arriscaram de fora da área e sem sucesso.
Eu até perguntei sobre isso para os jogadores, porque eu pensei na situação da grama, né? O Atlético acabou de plantar, neste mês de maio, a grama de inverno na arena, e me pareceu ali vendo o jogo que algumas dessas finalizações, depois delas, os jogadores ficaram ali meio que resmungando ali algo relacionado à grama, né? Que estaria soltando um pouco mais, enfim. E eu perguntei sobre a grama para 2 jogadores, vamos ouvi-los então. Bueno, é a primeira vez que a gente joga com esse gramado, né, que foi trocado. Poderia estar melhor, mas é o que tem, e a gente tem que se adaptar a isso e tentar jogar e ser fortes aqui em casa com a massa. Então é isso, né? A gente fez um belo jogo, ganhamos, era o objetivo, e agora é já pensar no domingo, né? Cara, tava legal a grama hoje, estava soltando um pouco, né, no segundo tempo, mas assim, tava bem legal, a bola tava rolando bacana hoje. Sendo a grama ou não sendo a grama, fato é que no primeiro tempo realmente o aproveitamento nas finalizações não foi bom, né? Se o pé tivesse um pouquinho mais na forma ali, a gente teria feito 4-5, né? Os 2 gols que saíram foram pelo alto, mas no segundo tempo deu uma melhorada, aliás, nos pés do próprio Pedrinho, né? Que acertou um ótimo chute de fora da área, não foi o único, teve uma finalização do Bruno Fux também muito boa, né? Que ia no ângulo ali e o goleiro se esticou para fazer uma ótima defesa, aliás, mesmo o goleiro que fez uma defesaça na cobrança de falta do Hulk. Eu achei que ia sair o gol naquela falta, o goleiro se esticou todo ali com a pontinha da luva, conseguiu tirar para escanteio. Então o Atlético melhorou ali a pontaria sem dúvida nenhuma no segundo tempo. E aí o Pedrinho, naquela finalização seca ali, né, que não dá tempo de reação para o goleiro, acertou um lindo chute de fora da área, marcando o segundo gol dele no jogo. E aqui eu vou usar esse espaço, esse gancho para a gente falar sobre o Pedrinho, né? Antes do jogo eu defendi, acho que antes do jogo ou no início do jogo, não vou lembrar, eu defendi lá no Twitter a utilização do Pedrinho. Sim, enquanto ele está no clube, eu acho que tem que jogar. É um jogador que está emprestado ao Atlético pelo Shakhtar até o fim de junho, tem bastante jogo em junho, nós vamos entrar agora num junho muito movimentado, e muita gente falando, pô, Frossar, mas tem um tanto de garoto aí pedindo oportunidade, já sabem que o Pedrinho não vai ficar, por que dá oportunidade para ele? Ele está recebendo salário, não é um salário baixo, e é um cara que tem qualidade, com a bola no pé ele tem qualidade, ele é bom jogador. Longe de ser bagre, igual uns falam aí. O problema do Pedrinho no Atlético foi irregularidade física, né? Ele não teve sequências para, de fato, mostrar dentro de campo que é um bom jogador. Teve lampejos ali de bons jogos, né? Ontem marcou seus primeiros 2 gols pelo Atlético. Então, para um cara que está no clube já há algum tempo, eu acho pouco. Então, assim, se a caneta está na minha mão, pelo custo-benefício que tem que ser avaliado por todo o contrato, eu não renovaria. Eu acho que o custo-benefício ainda é pequeno, mas no futebol todo muda muito rápido e junho tem um mês inteiro ainda aí para rolar, né? Tem muito jogo em junho, tem jogador que vai ficar fora em função de data FIFA, de Copa América, enfim. Então o Pedrinho pode aproveitar esse espaço, por que não? Ter mais minutos, aproveitar, jogar bem. Eu sou totalmente favorável de ele estar a serviço do clube, atuando com bons jogos como foi ontem, até o último dia do contrato, independentemente virar alguma coisa, mudar algo do cenário de renovação ou não. Hoje eu não renovaria, não sei se no fim de junho eu vou mudar de opinião, vamos esperar para ver até lá, mas enquanto está no clube tem que jogar, e ontem foi muito útil. É claro, contra um adversário muito fraco, com um a menos, tinha muito espaço para jogar, mas foi uma partidaça do Pedrinho, 2 bonitos gols dele, especialmente o segundo, calibrando a pontaria aí, que é o que estava me incomodando especialmente no primeiro tempo. E o próprio Pedrinho falou sobre a situação dele no Atlético, a situação contratual e o desejo dele de permanecer também na zona mista, vamos ouvi-lo. Hoje acaba que minha situação contratual não depende muito só de mim, né? Depende das 2 diretorias, mas eu sempre falei que eu sou muito feliz aqui no Galo, com meus companheiros que sempre me dão apoio, mesmo nos momentos que eu não jogava tanto, que eu estava lesionado, por isso que demorei até mesmo ter uma sequência. Mas estava devendo esse gol e fiquei muito feliz poder fazer os 2 gols hoje, poder ajudar o Galo a vencer. Então é uma noite especial para mim e para toda a minha família também. Bom, tá aí então, eu acho que precisa ainda mostrar um pouquinho mais para valer a pena uma renovação, mas vamos esperar no mês de junho. No segundo tempo entraram Igor Rabelo, Rômulo, Igor Gomes, Allan Kardec e Palácios, esses 5 entraram no jogo. O Palácios mostrou que é um jogador realmente de 1 contra 1, que vai tentar um drible, vai tentar uma jogada diferente, como eu já falei também sobre o Alisson. Eu acho que mostrou que nesse momento ele está abaixo do Alisson, então talvez por isso ele tenha demorado para jogar, né? Talvez por isso não, é por isso, eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. O pessoal fica desesperado, ele, cadê? A gente contratou, tem que jogar. Mas ele está treinando no dia a dia, e se ele é concorrente direto de um jogador que está na frente dele nos treinos, ele tem que esperar a vez dele chegar, ele esperou, né? Jogou alguns minutos
lá no Recife, jogou alguns minutos ontem e aos poucos vai ganhando minutagem, um jogador que está se adaptando, enfim, é um outro país, um jogador também jovem, então é um cara que claramente tem essa característica de um para um ali, quase fez um golaço ontem, né, uma jogadinha de futsal ali na entrada da área, junto com uma finalização, uma blitz do Galo. O Galo deve ter finalizado umas 5 vezes ali no gol do Caracas no intervalo de 1 minuto, foi impressionante aquele momento ali, o Arana na trave, o próprio Palácios logo depois. Então, não saiu o gol, infelizmente, mas é um jogador que vai para cima e volto a dizer, eu acho importante ter esse tipo de jogador no elenco. Eu acho, inclusive, que o Galo tinha que ter mais, né? Independentemente de qualidade, é claro que quanto mais qualidade, melhor, mas um jogador de 1 contra 1 que entra partindo para cima é importante de se ter, porque em alguns jogos ele vai fazer diferença, ele vai agregar, ele vai ajudar. E claro, pensando na relação custo-benefício, que no caso do Palácios não é um salário altíssimo, então vale, né, a aposta. É um jogador aí que é importante se ter no elenco. Eu lembro, por exemplo, aqui que a gente teve por muitos anos o Neto Berola, que era um eterno reserva ali, mas que quando saía do banco em muitos jogos, né, era importante, já decidiu o jogo de Libertadores para o Galo. Então, não estou comparando o Berola com o Palácios, tá, gente? A gente viu muito pouco do Palácios até aqui, mas eu estou falando da característica do jogador que atua pelo lado do campo, que parte para cima, que não tem medo, que arrisca, por mais que erre. Eu acho importante ter, e claramente o Palácios tem essa característica. E aí, assim, depois, né, dessas entradas e o jogo caminhando para a reta final, o Hulk já tinha perdido o gol no primeiro tempo da cavadinha, perdido o gol no segundo, já tinha batido a falta na trave no primeiro tempo, já tinha batido a falta que o goleiro buscou no segundo. Boa chance ali de gol, estava todo mundo angustiado em relação a essa situação do Hulk, porque era claramente o jogo perfeito para o Hulk marcar e evitar, né, igualar a pior marca dele no Galo em relação ao jejum de gols, que foi de 10 jogos lá em 2021. Para quem não lembra, em 21 ele ficou 10 jogos sem marcar, e depois foi campeão e artilheiro do Brasileiro, da Copa do Brasil. Esse ano ele chegou a 9 e agora encerrou esse jejum nesse jogo contra o Caracas. E era o momento perfeito, porque o adversário era muito frágil, tinha muito espaço para jogar, o adversário já estava ali meio que entregue na reta final do jogo, porque o jogo estava resolvido, e virou realmente, eu até brinquei no Twitter, que a gente ali começou a jogar outro esporte, né? Parou de jogar futebol e começou a jogar todos pelo Hulk, ou procure o Hulk. Foi bonito de se ver ali, dá para ver realmente que o carinho dos jogadores é enorme com ele. A gente já viu isso em várias oportunidades, mas ontem ficou claro em campo, né? Todo mundo que entrou, até o Kardec. Aliás, vale o elogio ao Allan Kardec aqui, né? E eu estou falando muito mais de postura do que de desempenho, porque de desempenho ele está de fato devendo aí na passagem dele pelo Galo, na minha opinião, mas de postura muito legal, assim, um jogador que precisa de tempo em campo, precisa, quem sabe, marcar um gol para ter mais oportunidades. E ontem, claramente, ele procurando o Hulk o tempo inteiro, ajudando o Hulk, né, jogando para cima. É um jogador que, por mais que não esteja vivendo ótima fase no Galo, é experiente, né, é bem quisto ali internamente, pelo que eu sei. Então, não só o Kardec, todo mundo procurando o Hulk o tempo inteiro, e ele tentando, e ele parando no zagueiro, e ele indo para cima. E aí eu tava ali no estádio e falei, cara, eu vou fazer minha fezinha aqui na KTO, porque vai sair esse quarto gol. E coloquei lá, fiz a aposta ali do quarto gol do Galo. Não sabia se ia ser do Hulk, mas claramente estava muito aberto o jogo, e todo mundo procurando o Hulk, né? A chance de sair esse gol era muito alta. E foi o que aconteceu no golaço. Num cenário ideal para um jogador que está precisando recuperar a confiança, porque se sai um pênalti ali, numa bola bandida ali, ele faz um gol de pênalti, beleza, acabou o jejum, mas não era aquele gol que lava a alma como foi esse gol de ontem. Ontem não, foi uma jogada, ele mesmo disse na zona mista, né? A lá Hulk de 10 anos atrás, da época do Zenit, do Porto, um Hulk que jogava mais aberto pela direita, que trazia para o meio para bater de esquerda. É uma jogadaça, ele dribla ali 2 marcadores do Caracas, né? Um com um lindo drible, sustenta o adversário ali no corpo e finaliza muito bem de pé esquerdo. Aquela finalização precisa, se você pega o lance para rever, logo antes da finalização ele bate o olho ali no goleiro, né? Desvia o olhar para ver onde está o goleiro posicionado debaixo das traves e só finaliza no canto, sem muita força, mas com muita categoria para ampliar o resultado e tirar essa zica. E aí comemorou do jeito que tinha que comemorar, né? Tirou a camisa, foi para a galera, fez a pose característica do Hulk, foi lá dar um abraço para o Gabriel Milito e tirou essa zica, que depois estava muito bem humorado na zona mista, né? Muito em breve o Hulk será papai mais uma vez aí da Aisha, que venha com muita saúde, que Deus abençoe a família do nosso ídolo, que é muito legal também, muito envolvida com o Galo. Então,
como é bom ver o Hulk feliz, ver o Hulk fazer gol e ver o Hulk mandando embora essa zica aí que tanto atormentou, né, o jogador nessas últimas 9 partidas que ele esteve em campo. A gente tem também, claro, palavras do Hulk e do Gabriel Milito sobre o Hulk depois do jogo de ontem, Galo 4-0 Caracas. Acho que não só no jogo de hoje, mas nos últimos jogos estava sendo assim, né? Principalmente em casa, bola na trave. Eu lembro que no jogo contra o Sport acho que foram 3 bolas na trave aqui. Mas é isso. Resiliência, persistência, nunca desistir, continuar trabalhando. A gente sabe que a gente trabalha bastante e chegar nos jogos já é o nosso melhor. Por vezes a gente não consegue marcar, mas o mais importante é quando tu está ajudando a tua equipe, é o que vem acontecendo. Mas fico feliz em voltar a marcar, espero que agora continue com esse gostinho, porque é muito bom estar balançando a rede e comemorando com essa camisa aqui. Agora descansar e já pensar no jogo de domingo contra o Bahia. Y con relación a Hulk, me pone muy contento a mí, por él. Hoy tuvo muchas situaciones también para poder marcar. Parecía que iba a terminar otro partido sin convertir gol. Por suerte marcó y además fue un gol muy bonito, muy lindo. A partir de ahora estoy seguro que no va a parar. Son las rachas de los goleadores. Agora lo ajudaremos entre todos para que siga convirtiendo mais goles. Então é isso, pessoal. Foi praticamente o último lance do jogo, sacramentando 4-0, né? Fechando a conta do jogo, fechando a participação do Galo na fase de grupos da Libertadores, 15 pontos, a exemplo de 2013, mais uma coincidência aí para a lista, né? Que os deuses do futebol digam amém. Ontem na Zona Mista, algum dos colegas repórteres ali, não vou lembrar quem, fez uma brincadeira com o Scarpa passou tomando um açaí. E o colega falou: Scarpa, tá faltando um leite condensado nesse açaí aí, hein? Porque o Scarpa é viciado em leite condensado, vira leite condensado quando ganha títulos. E o Scarpa brincou, eu postei isso no Twitter para quem não viu. Vai ser lá em novembro, amém, que assim seja, né? Se Deus quiser, algo nessa linha. Então, se Deus quiser, amém, Scarpa, né? Que ele nos ouça aí, que os deuses do futebol nos ouçam, né? E que dê tudo certo, que o Atlético seja campeão da Libertadores nesse ano, seria legal demais, mas de toda forma tem um ano promissor pela frente, o time é bom, Alonso e Bernard estão chegando e o Galo, se Deus quiser, vai conquistar coisas grandes nesse ano. Grande abraço a você que me acompanhou em mais um vídeo. Segunda-feira tem o sorteio já do nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores, estaremos acompanhando aqui no canal do Frossar. Eu vou inclusive tentar fazer uma live, divulgo os detalhes aqui em breve, não prometo, mas vou tentar, e faltam ainda alguns detalhes de tecnologia ali para ajustar para essa live sair, mas está muito perto, falta pouca coisa aí. Estaremos também no desembarque do Bernard na sexta-feira, muito provavelmente também ao vivo, e claro, me acompanhe nas redes sociais, que a gente vai conversando por lá também, beleza? Mais uma vez, se você gostou do conteúdo e não é inscrito, me ajuda aqui, inscreva-se rapidinho, que faz muito bem aí para o conteúdo seguir sendo espalhado aí para quem não me conhece ainda e não conhece o meu trabalho, beleza? Muito obrigado a você que esteve comigo até o final deste vídeo e até o próximo.